Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, sempre aqui nas quintas-feiras. A gente tem o programa Um Assunto Puxa o Outro, sempre homenageando ao Wellington Elias, que era o comentarista do Povo, e o suplicante que não tinha medo de falar a verdade. O Wellington foi um grande destaque aqui dessa mídia sergipana e fizemos questão de colocar aqui esse tema. Um assunto puxa o outro. Agora, o nosso é colocando em pratos em limpos. prato limpo. E se os pratos estiverem sujos, o problema é de quem Pega suja. uma água daquela empresa Dá lá e igual? lava. Igual e diferente, É tanto faz. verdade. Então, estamos começando mais um programa e você pode participar mandando sua mensagem aqui, né? Pode escrever, fazer sua crítica construtiva. A gente só pede respeito, porque aqui a gente respeita todo mundo. Fala de tudo, agora respeito. E aí você pode comentar, dar sugestão, o que a gente podia falar, porque as pessoas já estão se acostumando aqui com o assunto puxa o outro. Por quê? Porque aqui a gente está colocando em pratos limpos, como eu falei, e Procuramos dar clareza às ninguém coisas, tem né? o chamado CCzinho gordo, nem aquele adjuntóriozinho. Não, Você não, tem não. algum, Não, Mauro? não. Nunca tive, nem Dizem que tenho, nós nem somos dois pretendo. idiotas. Mais ou menos isso. Na visão E, deles, né? e tem aqueles outros que dizem assim, rapaz, desse jeito vocês não crescem, né? E como é que é Nós crescer? vamos ser igual o grama do campo de futebol. Vive, mas não cresce, porque vem a máquina e passa por cima. E nós não queremos ser É. também aquela lagarta, né? Não. Né? Porque Só na tem folha. só, Não, só tá na. aqui mesmo. É, Tá tudo bem. Nós estamos pagando as contas é, com seus apertos, vai pagando as contas, né? é. Vivendo com a consciência limpa, né? Limpíssima, isso aqui é E gostoso, né? pronto. E Que a gente pode vamos, olhar como diria o Missato, vamos tocando em frente. tocando em frente. Bela música de Almir Sater. Então, Tocando em frente. você que não se inscreveu ainda, está vendo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, toque lá no sininho, né? Deu aquele like. E compartilhe com seus amigos. Olha, tem um canal aqui agora que é um saco. Não tem quem aguenta os políticos. Lá, a dupla, preto e branco. É café com leite. Embora a televisão está na era da tecnologia colorida, nós estamos aqui ainda no passado. É o toque do passado, o preto e branco. É o retrô. O jornalismo retrô. Então vocês podem se inscrever e compartilhe. Porque as pessoas que nos encontram, que mandam mensagem aqui nas nossas redes sociais, estão comentando. Sabe por quê? Porque eles ficam nos baticum de rádio de manhã, aí todo mundo sabe, aquele tem uma disjuntora, aquele deve ter outra, aquele deve ter outra. Infelizmente é a realidade, né? Os governos, eles gostam disso. E pior ainda, donos de rádios, meio de comunicação, que se o governo der um doce gordo, aquele docinho bem valioso, né? Uma propaganda bem gostosa, aí não fale não, Maurício, não fale, olha, seu programa não fale nisso. Que eles chamam de parceiros, né? Aliás, o professor Maurício um dia foi convidado para dar um programa de rádio, né? Aí souberam que o professor Maurício ia falar do. Aí orientou, não. Aí, olha, infelizmente, o chefe disse para não falar nada de governo nem de prefeitura. Então, com a minha língua solta, eu também não falei também. E nem fui lá. Nem fui. É o principal que eu não fui lá. Esse é o grande problema, a gente tem discutido aqui, e vamos discutir, porque essa questão do cara dizer ético, sem ser ético, nem vem para cá. Imparcial, tudo de mentirinha, e jogando notícia assim para queimar candidatura ou candidato ou cidadão ou cidadã, nós não vamos fazer isso. Porque é tão ruim para um jornalista ser dominado pelo sistema. Isso é terrível. Eu não sei como é que as nossas universidades, aqui a Federal e a UNIT, já deviam provocar, rapaz, fóruns para discutir ética no jornalismo. Eu seria o primeiro aí para debater. Claro, eu ia sair de lá com todo mundo irritado comigo. Você nem, para começar, você nem ia ser chamado. Pronto. Porque você destoa da paisagem. Olha, você destoa da paisagem. Falar nisso, Maurício, só para, antes de a gente começar os temas, lembrar, eu fui uma vez participar de um fórum desse, mas era sobre a utilização das TVs, rádios educativas, né? E aí chamaram o Petrônio Gomes, você se lembra, era vivo ainda. Petrônio foi um grande jornalista, escritor, espetacular. E eu era fã do Petrônio, porque eu era garoto e ouvia aquele programa, Rádio Revista. Era na Rádio Cultura pela manhã. Rádio Revista, aí ele falava a notícia que está lá no cantinho do jornal, que ninguém viu. E ele trazia essas informações. Então chamaram ele para ser um debatedor e eu. Coincidente, eu não sei como é que me chamaram naquela época. Pensando que porque você sabe que é o franciscano, né? Que é igual aquele amigo nosso, né? Mas é para andar de pé descalço. E lá na universidade tinha alguns assim que me conheciam mesmo. Aí me chamaram, quando eu lá na debater, eu disse, debater o quê? Aqui tem uma TV educativa criada no governo que é palanque.
O tempo todo faltando equipamento, faltando bons profissionais. Nunca tem investimento nenhum. Nunca tem. Aí até o povo fala, a TV é PRP, aquela que TV ninguém que vê. ninguém vê. Veja que mangação. E um governo que se preza já devia acabar com isso. Porque quando você assiste a TV Cultura, Pronto, chega a dar gosto, rapaz. Você assiste Roda Viva, ontem eu assisti Marcelo Taz, Provoca. Excepcional profissional, entrevista boa, pergunta tudo, né? Não tem esse negócio de estar escondendo. O próprio Roda Viva da TV Roda Viva, claro. Então, aí... E vão lá dar entrevista, as pessoas ficam felizes porque deram entrevista, porque viu que o campo é democrático, os jornalistas convidados podem ser de jornal, do Globo, de Folha, e cada um lá faz as suas perguntas. Então, ali é uma TV boa. Então, como eu fiz, participei desse debate, e eu fui duro nessas críticas, exatamente. Aí eu disse, olha, eu primeiro tenho uma honra de estar aqui ao lado de um profissional que eu conheci há muito tempo ouvindo na Rádio Cultura, Petrônio Gomes, Rádio Revista e tal. Aí eu mesmo sou fã dele. Aí passaram a palavra para o Petrônio, e o Petrônio disse, engraçado, ele disse que quando o rapazinho me ouvia e tal, e que é meu fã, e eu sou fã dele também. Aí o que acontece? Quando você vê essas coisas, é como o Maurício disse, ninguém convida. Convida porque você vai ser crítico, justo, não é crítica só para criticar. Porque as pessoas pensam que jornalista bata lá, deu um cacete lá no governo. Não é isso não, velho. O mais grave daqui de Sergipe é a troca de favores explícita. Troca de favores. Ah, Maurício, mas vai ficar brigar com todo mundo. Não é brigar com ninguém. Eu não ganho com todo mundo aí, nunca briguei com ninguém. Agora a questão é a seguinte, o sujeito sabe, como dizia minha mãe, o pau que trepa. Ou seja, vamos começar, você falou TV educativa, eu vou entrar aqui. Por exemplo, a TV educativa nunca teve um concurso. TV educativa. É o quê? É um cabide de emprego, tal. Tem alguns que ganham, sei lá, lagartas. Nunca tiveram. A emissora não é aparelhada. Ela é aparelhada terceirizada. Contrata uma empresa para botar e a empresa ganha muito, tem sempre um vereador da... É a chamada troca de favores. Né? Uma emissora que tem tudo fazer uma política cultural. As próprias rádios, a PRP, que existia aí, que até um tempo dele existia, devia fazer um programa cultural, tem pano para as mangas. Devia ser o quê? Pela parceria com a educação? Não. A TV, a rádio, é uma brincadeira. Tem um noticiáriozinho lá, de noite, 6h30, e para por aí. E os programas são assim, dá para aquela igreja, que o vereador é evangélico, dá para aquele... Aí todo mundo tem um programa lá. As classes... A troca de favores que eu falei a você. Enfim... o Deus lhe pague. É isso que a gente está falando, por isso que o jornalismo que a gente quer fazer e está fazendo aqui no nosso programa, um assunto puxa o outro, é para você fazer uma reflexão e para a gente mostrar que é possível fazer jornalismo com seriedade, apenas indicando e orientando o eleitor, dizendo onde é que estão os erros e o que acontece para chegar aquele fato ali. De repente, você toma como surpresa. Como agora mesmo, vamos começar já falando. A prefeita Emília já anunciou o Forró Caju. Ela fez uma coisa interessante, a gente é crítico, não é para elogiar, porque eu tenho outra coisa que eu tenho no meu coração. Quando o jornalista fica elogiando político, eu fico desconfiado. Não, mas é porque a gente tem que reconhecer, dar a notícia. Coerente. Por exemplo, vou falar agora. A prefeita acertou em colocar o forró espalhado. Diversificou em vários bairros. Diversificou, bacana. Isso é melhor do que só ter o Forró Caju lá no mercado. Centralizado. Vai colocar artista. Agora, qual é a pergunta que a gente sempre faz? Vai mudar o que em termos de cultura? Do forró, de trazer o forró de volta? Primeiro, a Secretaria de Cultura, a própria Funcaju, até hoje não se decidia se a Secretaria de Cultura ia ser criada, não se decidiu ainda, né? E segundo, essa filosofia. O que me chama a atenção é o seguinte, vai trazer um monte de cantores aí nada demais. Agora, diz que tem patrocínio, né? Diz que os grandes... Então vamos dar nome aos bois, né? Apoia o Rosalvo Nogueira, natural do Lagarto, com sua empresa, aquela de Jaca, Papa Jaca, Esporte Clube. E ele vai ganhar 500 mil, vai receber da empresa Papa Jaca. Para tornar um pouco mais claro, né? Porque está muito escuro, está igual a mim, está tudo escuro. E o interessante é que a gente vai ter que bater nisso, vocês nos desculpem, infelizmente um ou outro pode não gostar, mas as três características, né? As três propostas, aliás, da prefeita eleita. Furar a bolha. Abrir a caixa preta. E furar o sistemão. Quebrar o sistema, desmanchar o sistema. O tripé, a trilogia. Então, vamos começar então. Eu vou pular fura a bolha, porque até agora não furou nada. Fura a bolha do Caixa preta.
que é caixa preta? A gente entende caixa preta quando fala do avião, não acharam a caixa preta. Que é laranja. Lá está E dentro. a caixa lá é laranja. Imagine. E aquela caixa preta do avião tem tudo lá, o que o piloto falou. Então, a caixa preta da prefeitura, como é que acertou para fazer o Forró Caju? Vai gastar quanto? 15 milhões. Está aqui. Aí sim. Está aqui, ó. Vou passar para a imprensa. O Forró no Augusto Franco. Forró no Augusto Franco. Lá no Augusto Franco vai ter fulano. Esse cantor famosão. Esse não vai ser pago pela prefeitura, como ela vai disse. Vai ser pela empresa, qual empresa? Rosalvo Papajaca, tal. Sim, mas qual empresa? Ela disse? Não, falta saber. Quanto é o valor? Não. Então, prefeito. Falta a famosa clareza. Prefeita, me desculpa, mas Vamos botar, como diz aqui o programa, em prato limpo, né? Prato limpo. Bota aqui, eu sempre discuti isso quando eu no rádio eu falava bem assim, ó, quem quiser ser transparente, vai fazer uma licitação pública de uma grande obra, vai lá na frente da catedral. Eu até falava assim, chega na catedral... Na Fausto Cardoso, que é Prato do Povo. Fausto Cardoso, abre lá uma página, senta lá e está lá a imprensa toda e tal. Aí abre o envelope aqui, então, ganhou a consultora tal. Passa uma cópia do contrato para a imprensa. É para ver. Dá publicidade. Ver o preço, se o preço é justo. Porque aí, eu sou cidadão, digamos, um engenheiro civil, um calculista e tal, ele vai pegar aquele contrato e dizer, essa obra está cara demais, mano. Ele pode questionar. Então, o cidadão tem o direito. Então, quando você fala, vou abrir a caixa preta, transparência, isso eu não esqueço, como vereadora e como prefeita. Transparência, olhava na câmera mesmo assim, a prefeita, e dizia assim, então, nada contra. A gente já falou aqui várias vezes, a prefeita Emília foi eleita pelo povo. Derrubou todos os esquemas. Muita expressividade. Mas não tinha grupo político dela, formado por ela, aliados dela. O grupo político dela era do PL, que derrubou ela para não ser governadora, porque na época o Francisquinho não pôde. E quem era o presidente do PL? O de hoje, o atual. O de hoje, o atual. Viu? Que até um telespectador mandou me cobrar. O que é JA? J alerta. J alerta. J autêntico. E se ele quiser saber mais assim, JEA, pronto. Vai procurar saber, né? JA é uma empresa, uma sigla. Assim como tem o GB. Pelé, né? Pelé. É uma sigla, né? Pois é. É uma pessoa jurídica. Então, nesse aspecto do forró, bacana. O prefeito fez um negócio interessante. Separou, botou um pouco lá no Augusto Franco. Diversificou a programação. Diversificou. Bacana. Agora, em termos de dizer assim, não, nós vamos resgatar a cultura do forró. Nada. É a mesma coisa. É os Limão mesmos. com mel, é o seu Valente. Todos que Edivaldo trazia. E até alguns. No passado, não muito distante, tinha aqui um empresário que era amigo desse povo, sabe? E vinha todo mundo já sabia que era cadeira cativa no Forró Caju, esses meses aí. Porque o empresário já fazia os contratos todos, né? Aí chega lá, manda só a prefeitura assinar. Então, se for transparência, se for realmente abrir caixa preta... Esse era uma sigla, FGG. FGG, né? Era um empresário. Era o quê? Fundação. Depois eu digo a você. Mas eu sei quem é. FGG. FGG, uma sigla. Eu sei quem é. FGG. Sempre trouxe os mesmos. FGG era amiga e tal. Inclusive o próprio... O Paulo Corrêa conhece muito bem. O irmão da prefeita, que é um conhecedor muito bom, é um bom profissional. Da música brasileira, conhecedor e tal. E eu não estou sendo preocupado se assumir a fundação. Estão falando que ele ia ser o secretário de cultura. Mas até agora não criaram nem a secretaria ainda. O que é isso? JA? Hein? Não, isso aí faz parte de um imbróglio jurídico e político. Nossa Senhora. Em outras palavras, a turma da Câmara, capitaneada pelo Ricardo Vasconcelos, estão vendo aí o melhor momento para criar e lançar, porque ela mandou para a Câmara um projeto e tal. Isso aí está igual a história da CPI, que o vereador Isaac Silveira pediu, mas estão agora se ela tem consistência jurídica ou não. Tudo, como diria os antigos, tudo bolodoro. Bolodoro. Ou então, coloque-se para acalentar bovinos. Vai para boi dormir. Mas, o Maurício, já falamos dos forró, vamos ver se a prefeita vai depois mandar para a imprensa. Pelo menos nominar os grandes patrocínios. Esse cantor aqui pago pelo bancado pelo G fulano, pela empresa Rosalvo Nogueira Papajaca, lá de Lagarto. Eu gostaria de ter uma empresa para vender jaca. Especialista em jaca.
jaca, suco de jaca, cocada de Doce jaca. de jaca. O Pois bem, docinho de jaca. mas para entrar no embalo, vamos dar um toquezinho ao que é a política brasileira. Vocês souberam que a Câmara Federal já aprovou em urgência e tal, para aumentar o número de deputados federais. Isso é uma imoralidade, são verdadeiros, com todo respeito, porque a metade quase não votou. Votou uma boa parte, mas tem uma boa parte também que não votou nisso. Mas os que votaram, com todo respeito, mas são palhaços, enganadores de povo, acham que a gente é paspalho, besta. Quer dizer, 513 para 531. Escuta só, mas o X da questão não é aí. Como é que você vai ter o corte dos gastos desse jeito? Desse jeito. Vai cortar gasto, né? Porque todo ano o orçamento nunca fecha, porque tem um déficit, enxugar, porque o teto de gastos. Como é que eu vou criar o teto de gastos se eu estou criando mais? E vai dar mais ou menos sobre 60 milhões. 60 milhões, tirar de quem? Das costas de quem? Da gente, Da pô. gente. Aí ele fica dizendo, eu acho engraçado, a cara de cepo desses Queixo de deputados mármore, federais. queixo de mármore, duro e frio. Esse presidente da Câmara que assumiu agora, um paraibano, cara jovem, aí disse, não, mas não vai mexer no orçamento, não, a Câmara mesmo tem dinheiro para pagar. Que Sim, coisa. vai tirar esse dinheiro de onde? Sim, vai pagar de onde? De onde? A Câmara não tem, tem que ter a fonte. Tem que ter a fonte do Tá vendo? governo, Imposto de nosso renda, dinheiro. nossa, tá tudo aí, tudo aí. Não tem jeito. Você se lembra do senador Rolando Lero? Não? Rolando Lero, lembro. Ele foi um dos bons que defendeu diminuir isso. E o Rolando Lero era chamado, em todo respeito também, era a turma que chamava, né, a brincadeira, era Almeida Lima, porque ele falava muito, mas ele foi um senador e quando chegou lá, ele quis diminuir o número de deputados federais e senadores. Ele quis diminuir, e ele, quando ele achou por bem de querer lançar essa lei, uma PEC para mexer nisso, esse Loroteiro, esse Rolando Lero, aí tem os deputados aqui de Sergipe também que votam nisso. Eles apoiam. A nossa bancada aqui, ela tem a cara de baralho, com as exceções. Como é assim? Aqui o cara diz uma coisa e em Brasília diz outra. Daqui. Quando tem Brasília, tá com cheio que ela caiu. Não, bem, eu não fui bem claro, faltou. Concordo com você, meu caro repórter. Concordo. É que a mídia nacional e internacional, ela não deu ênfase, não deu repercussão à minha fala. Quando eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Mais ou menos assim. Por exemplo, esse negócio do INSS agora, querem criar a CPMI, que é a CPMI, é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara com o Senado juntos. Só assinou de Sergipe quem? O senador, que todo mundo diz, que é Bolsonaro, que ele foi o povo de Bolsonaro que elegeu ele, e aí todo mundo quer desqualificar hoje o senador Alessandro. Eu acho, a gente como jornalista pode fazer essa crítica, ele não devia ter ido da oposição para o lado do governo, não. Mas do ponto de vista parlamentar, ele é o melhor que tem. Aqui de Sergipe é o melhor. Tem postura como parlamentar. Por exemplo, ele defendeu a CPI da toga. Alguém quis? Não quis. Ele agora assinou já CPI. E está certo. Parlamentar sério tem que assinar CPI para ver quem roubou o dinheiro dos aposentados. Porque a gênese desse roubo aí começou num estado que queria ser automóvel, mas quando entrou em Sergipe, lá em Ubaúba. Começou aqui, lá, né? Aqui em Socorro, a sede. Inclusive, ela só teve repercussão quando, domingo passado, o Fantástico através do repórter Benhu Correia, fez uma matéria ali perto da Praça Tobias Barreto, na sede da associação, mas começou aqui, viu? É um vereador, um ex-vereador e um empresário. A gênese, na linguagem da malandragem, começou aqui em Sergipe. Começou aqui esse escândalo. E começou lá em 2016, viu? É que a turma gostou tanto que quando chegou aí no Congresso aí mesmo, foi que retirou a investigação que era sobre essas limitações que ia ser feito dentro do INSS aí, né? E que o próprio Carlos Lupe disse que chamou, foi o que indiquei, o presidente da minha confiança, mas no Sergipe, eu confio no da banho, mas no Sergipe. Entendeu? Foi demais, né? E aí entregou e tal. Ou seja, agora eu quero saber o seguinte, quem vai pagar isso aí? Nós, né? Nós. É porque essa turma aí pegou dinheiro, gastou, vai pagar com advogado. Quem vai tomar, não toma. Não toma, é a justiça daqui, solta e manda botar a tornozeleira e ir para casa. Aí tá em colo. Aí o cara tem filho em casa, tem mulher. Quando o cara rouba, ninguém não lembra do tem filho. Mas não, ele tem doenças comorbidades e tal. A doença dele é príncipe aguda, não sei o que mais lá, e tudo em casa, vai tudo em casa. Enquanto o Zé Povão vai lá para... Tem tantos presos aqui, rapaz, aí, pobres e tal, mas não, a comorbidade dele, ele morre lá dentro da penitenciária. Tuberculose, o presídio é cheio de gente com tuberculose, com essa doença assim. Nossa Senhora.
Então, Agora, assim, é o funcionamento desse sistema. O sistemão que a doutora Emília quer derrubar. Imagina se ela pegasse esse sistemão nacional. E o local que não consegue, imagine. E esse sistema nacional, eles conseguem se unir de maneira tão forte, que eles deram origem a esse partido, o maior do Brasil, que é o Centrão, né? O Centrão. O Centrão é isso aí. E o Centrão já vem mangando da cara de todos os governos que passaram. Há muito De tempo. Collor, de Lula, de Sarney, É, todo o todos, Centrão todos. pegou, pisou no pescoço e Todos. pisa É. de qualquer presidente que queira E o enfrentar. Centrão envolve muita gente, viu? Não é só um partido, não, é vários partidos. É um conglomerados de políticos que se unem em benefício próprio. E aí eles vão fazer aqueles esquemões. Né? Essas emendas, você não se engane, meu amigo, essas emendas é uma das maiores imoralidades que se criaram agora nesses últimos governos. De Bolsonaro para cá e agora em Lula também, carregado até a tampa. Porque Lula está mais dominado do que cego, né? Lula fez um governo de coalizão, né? Coalizão. Coalizão. Uniu Deus e o diabo na Terra do Sol, igual aquele filme do Glauber Rocha. Então nós vivemos isso. Quer dizer, você lembra da Georgina, não? Era uma advogada picareta da pega, aí prenderam, depois soltaram, que estava doente, não sei o quê. E o dinheiro para devolver ou não? A mesma coisa vai ser isso agora. O gato comeu, o rato quase comeu, 7 bilhões de reais. Tirou dos aposentados. E agora o governo quer... Não, nós vamos devolver. Devolver o meu próprio dinheiro. Não, tinha que tomar dos caras. Esse é o problema. E assumindo publicamente que foi falho, né? Eu confesso que isso aí não foi por acaso. Eu confesso, o ministro Loroteiro... Olha, a dificuldade é grande porque o sistema é dominado pelo Centrão. Me lembro que o general Heleno, se pisar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Era com o Centrão, ele botou o nome de Centrão. Agora, depois que o presidente perdeu a eleição, ele foi ficando mansinho, porque ele estava lá naquele bolo também. Saiu do Centrão para ser centralizado. Pronto. Mas vamos agora voltar aqui para, como é que dizia, o Hélio dizia, né? Vamos voltar para a nossa terrinha, né? Aqui, Paraquilândia. O ex-governador Jackson Barreto, 81, né? Fez 81 agora, 81 anos, muito bem aposentado, claro. Ele foi um opositor ferrenho aqui, dos grandes movimentos políticos, dos Franco, de João Alves. Ele fez parte resistente da ditadura militar em Sergipe, né? A resistência, foi preso aqui no quartel do 28 BC. E ele ficou para lá e para cá e tal, né? Era rei de Cabaúna, se juntou com todo mundo e se aposentou na boa, né? Na boa, e continua. Como diz o outro, vocês, Maurício do Ribobão. Embora pouca gente saiba, sabe de onde Jackson foi aposentado oficialmente? Receita Federal. Pronto, você descobriu, vai ganhar um picolé de graviola. Como dizia o Hélio, porque ele era dos Correios. Mas na transição, foi parar lá na Receita, que não tem remédio, que é federal. E o salarão, ó, e o salário, ó, não, o do professor é aqui, mas o salarão, se aposentou na boa, mas voltando. Aí eu penso, como ser humano, eu sou um cara que sou de reflexão, sou realista, acho que tem um tempo para tudo, está lá escrito na Bíblia. Eles usam muito isso, os demagogos, hipócritas. Não, está na Bíblia, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. E eles, no tempo deles, eles não saem nunca, querem ficar mamando na política até o fim. É fascinante, não é questão de ser você, o poder é fascinante. Fascinante. Então, esse fascinador, quando foi a semana dessa, fui lá no Instagram e disse, o vereador Elber Filho, e a prefeita disse que ia acabar com o sistemão, e a prefeita disse que ia furar a bolha, e ele começou a cobrar, você chegou a ver, não? Vi, ele cobrou, ele quis dizer o seguinte, essas palavras, que Emília não é do sistemão, capitaneado aí pelo grupo do PL, sob o comando do empresário aí forte, o JA, o dono do PL. Ou seja, rodou e ficou no mesmo lugar. Aí ele cobrou, né? É engraçado que ele cobra assim, né? Como dissesse, não vai ser novo. Aí eu chego à conclusão, rapaz, nada muda, vem com a música, né? Nada mudou. Porque ele também fazia essas críticas. Eu era rapaz, tinha 20 e poucos anos. O rei de Cabaú, e esse João Alves, João do Pulo. Quando João Alves saiu do PP, né? Foi. Ele chamou ele de João do Pulo, porque João Alves foi ser candidato a governador apoiado pelo Augusto Franco. Era mais que só, para você ver como funciona a história. O Jackson Barreto, que foi lá do MDB, de capitanear aí por Zé Carlos Teixeira, mas que os bastidores tinham o quê? O dedo de Oviedo Teixeira, né? O grande mentor financeiro e tal.
Aí Jackson foi, teve no PDT, no PSB, tal. Quando o Jackson chegou naquela época, o PMDB é um partido ciclo danado aqui, no Brasil em si. Aí Jackson apoiou quem? A turma do PT, não foi e tal. Ah, na esquerda, tudo bem, foi aí. Mas quando chega no final da década do século passado, Jackson se junta ao MDB, que tinha nos seus quadros Antônio Carlos Leite Franco, que era filho do Franco, mas se juntou quem? Albano Franco, que tomou aquela descarga elétrica, não foi? Teve uma venda da Energip, sim, né? Aí tomou a descarga elétrica. Tem uma descarga terrível, foi um choque, quase todo mundo infartou. Transformador 220 volts. Eu mesmo tinha que ter uma antena forte, né? Um fio forte no meu coração, porque quando abriu a porta do palácio, eu estava lá como jornalista, abriu a porta do palácio, agora um acordo para o bem de Sergipe, para o bem de Aracaju. Aí, quando abriu a porta do palácio... A porta da Esperança. A porta da Esperança. Abre a porta. Quando abriu, estava como eu e você está aqui. Albano de um lado, Jacques de outro. Eu agora vou parafrasear Silvio Santos. Quando abriu as portas da Esperança, o povo de Sergipe viu roletrando. Só tinha os dois mesmo, né? Pois bem, ele criticou. Mesma coisa. Então tá aí. Criticou. Agora, o interessante é que eles criticam um ou outro, mas todas as críticas corretas. E é verdade. O sistemão está aí. A atenção é que ele está mostrando as contradições que eles mesmo fazem. Que ele mesmo faz, Eles são todos simpáticos, lindos, todos defensores do povo, sabe? Agora, uma coisa que não tem na cara deles é espelho. Eles não se olham, né? Se eles se olham, eles devem dizer assim, espelho, espelho meu, tem algum mais importante, um político mais bacana do que eu? Os donos dos partidos. Os donos dos partidos. Aí vamos entrar nesse tema, dono de partido. Emanuel Cacho, advogado, criminalista, já se meteu em política, foi secretário de Justiça. Ele surge agora, na minha opinião, ele devia aí cuidar já dos netos, né? Mas eles não querem, eles querem estar no Não, eu vi uma entrevista ele falando. Ele quer ser candidato a governador e ele é do PL, de JA. Ele se mostra assim, pelo que eu vi na entrevista, assim, como se fosse a última trincheira da resistência, da oposição em Sergipe. Vai passar todos, né? Em resumo, Emanuel Cacho está no PL, né? De JA. E se fosse esse candidato... Nada contra a pessoa, mas tem esse candidato tão forte, se assim é aproveitado, mesmo porque no PL tem o senhor Eduardo Amorim, que até hoje a gente não sabe se é senador, candidato ou deputado federal, né? E ele sinalizou até, quando o repórter perguntou, ele sinalizou que podia até para aquele partido daquele Emael, meu nome, Democracia Cristã. Assim, de cristão não tem nada. Tal. E aí ele abordou a questão que os partidos têm dono. Sim, inclusive o partido que ele faz parte, que tem um dono. Que é o Edivan Amorim. Se o PL, o partido tem dono, o senhor Edivan, se ele disser, não, Emanuel, a gente lhe apoia, aí ele vai. Vai. Porque ele está dizendo que se acabar com esse negócio. Sim, tem que acabar, mas olha, aquela história, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, sabe? Aí ele pensa assim, poxa, Edivan me apoiando, o PL me apoiando, aí eu do lado de Emília, né? Quem aí sabe, o irmão dele pode ser senador, deputado federal. A gente pode avançar, né? Avançar em águas profundas. Até que ponto esse avanço não dá para saber, não. Agora, o interessante, viu, Maurício? Nós já estamos ficando coroas, né? Já somos coroas, né? Quando é que vai mudar, Sergipe? Não vai mudar a gente. Vai sair de matéria, vai virar pó. Nós vamos pro pó. Né? Eles também, né? É desse jeito. É desse jeito, os outros também. Os outros também vão virar pó também, viu, senhores? Vai mudar isso aí só. Vamos sair e vamos seguir aquela tese bíblica. Do pó vieste e ao pó voltarás. Pronto, só isso. Nada igual. Eu só me lembro de meu pai, quando ele foi me apresentar a política de lagarto, os Reis Ribeiro. Aí eu estou já um vovozelo, aí é a mesma coisa. Você chega em Itabaiana, a mesma coisa. Chega aqui em Sergipe, é de pai para filho. Aí eu estava conversando aqui com uma fonte aqui do nosso lado, ele dizendo que não conhecia a mãe do deputado Agostinho. Olha, não, ela é deputada estadual. Vamos fazer um desenho, olha. A mãe do deputado estadual é do Republicanos, a senhora Aura Ribeiro, né? Que é a esposa do senhor Luiz Gustavo Augusto, que é tribunal de contas, né? Luiz Augusto. Que tinha como nora a prefeita de Lagarto, né? E tem como filho o deputado federal Agostinho Ribeiro. Existe coisa mais familiar do que isso? Muito bacana. Né? Os reis também. Conglomerado familiar. Aí os reis, o deputado Sérgio Reis se elegeu prefeito, o irmão dele é federal. Olha, 76, o ano, 76, 1976. Ele estudando no colégio agrícola.
direção do senhor Laonte Gama lá. E meu pai era chefe da Turai. E lá eu fui colega, ele não se lembra mais não, que ele ia estar rico lá, o senhor Jeromes, que o velho artista chamado Jeromes. Ele estudou lá, foi? Não, foi da minha época, Jeromes. Foi mesmo? Ele tinha uma brasileira, a gente ia pra Boate Segredo, lá na Atlética, né? Ouvir Bee Gees. Bee Gees? Sim, boa música, aquela música. Há 50 anos, tá esse grupo, Boli. Saramandaia. Um deles apareceu aí, Valmir, não foi? Que ficou assim, era espécie de terceira via, né? Terceira via. Que não foi terceira via coisa nenhuma, porque o tempo enquadrou aí, né? E ele morreu e ficou o filho dele, que já está também aliado a um dos sistemas, que é dos reis mesmo. Não é aliado, aderiu. Eu acho engraçado, sabe, como eu sou filho de lagarto. 76 foi isso aí. Aí eu tenho um tio, né? Sua família Nogueira, muita gente lá em Lagarto, seu avô foi um grande eletricista e tal. Pô, você devia se candidatar, né? Você ia ser bola ou Saramandaia, você? Eu ia ser surrado pelos dois. Você não ia ser nada. Não ia ser nada. Você entra para tentar desfazer esses grupos, ganha 50 votos, 100 votos. Tem 50 anos que está aí. 50 anos. 76, nós estamos em 50 anos, né? Estamos chegando aí em 2025, né? Que eu me vejo como gente. Eu era um colega agrícola, eu atendeu na época. Desde que eu atendeu era a professora Maria agora Costa Monteiro, e do colega agrícola Laonte Gama. Professor Matias Paulino, professor lá, quem mais? Manuel Francisco, né? Sim, sabe? Então, e lá começou o Boli e o Saramandaia, inspirado na novela também, Dias Gomes e Saramandaia, você lembra, né? Vamos, misterioso. Então lá surgiu esses dois grupos, Boli e Saramandaia, que foi inspirado ao mundo da novela, né? A novela foi fazer um plebiscito. Foi, e até hoje estamos 50 anos depois, viu? Se tiver por aí, ó, eu já tinha 20 anos. Aí eu entrei o Índia já achou sexagenário. Bom, e uma outra coisa que a gente está percebendo, Maurício, é que a prefeitura continua com os problemas de comunicação, né? Você falou aqui que está melhorando, mas não tem jeito não, porque tem uma influência hoje, tem um influencer que se acha também um doutor em comunicação. Diz que ele se mete em tudo, nem Ricardo tem força, Ricardo apenas botou... botou os assessores que ele queria, ligada à mídia e tal. A comunicação, vou repetir, na prefeitura, se a turma se sabe para si. Ele não tem uma política de comunicação. Eu vou ensaiar aí um pega para capar, um puxa para esticar, vai lá tal, de uma questão que parece que serviu para arrumar um pouquinho, começar a tentar falar. Mas o que está aí vai ficar sempre... Vou repetir para não causar mal-estar. E se causar mal-estar, para mim, tanto faz. Tome suco laranja. Ou sorrisal. Não, suco laranja, maracujá. E tem também manga com leite. Não faz mal mesmo. Não faz mal, não. Faz mal para pobre. Não tome suco de manga com leite, faz mal. Essa comunicação, ela está tão atabalhoada que cada um faz sua mídia pessoal, o prefeito faz, a prefeita faz, e quando chega da empresa, a prefeitura, enquanto órgão público, só quem fala pela prefeitura que eu ouço aí ou escrever, responder, Sandra Dantas, da Insurb, e Flávio Leão da Saúde. O resto, se existe, eu não vejo. E Carlos Ferreira, que agora veio, porta-voz, que por enquanto não falou ainda. Eu não sei se foi apresentado por Emília, que até causou ciúme aí, alguns simpatizantes de Ricardo disseram o seguinte, que Emília não informou a Ricardo, ele foi chamado por Emília, e Emília não apresentou a Ricardo e tal. Está parecendo que tem uma disputa política já no meio, né? Não é de Ricardo. Não é disputa, não. Eles são de uma disputa midiática, eles estão nas redes sociais. Eles sempre foram isso, dois blocos. São dois blocos. Dois comunicadores, cada um com seu narcisismo, né? Narcisismo, que na hora H de chegar na prefeitura, não se viram como autoridade, mas se viram como pessoa. Por quê? Queira ou não queira o quê? Por que está isso? O Ricardo Marques quer o quê? Vim para a prefeitura com a política de comunicação. A comunicação vai ser assim, assim, essa filosofia vai ser aqui, dirigida por mim assim, assim, capitaneada por Rosalvo, por não sei quem aqui. Não. É lei de Muricy. Cada um cuida de si. É lei de Muricy. A impressão que eu tenho... Aí trouxeram o Carlos Ferreira. Sim, vamos ver se ele faz esse meio de campo, né? Porque se for, passa... Porque eu me lembro, teve um prefeito aqui de uma cidade de Sergipe,
que me disse assim, eu falando para ele, rapaz, infelizmente vocês pecam muito na comunicação. Geralmente vocês botam radialistas, jornalistas que é para fazer o que vocês querem. Vocês não têm uma política de comunicação. Sempre você falou, política de comunicação. Bota um jornalista sério, de credibilidade, que vai falar. Ele é um porta-voz, então ele não é ele que está sendo julgado, é o prefeito, é o governante. Do governo, é a política de comunicação. Olha, a prefeita vai fazer isso, disse isso. Prefeito enquanto pessoa jurídica. Jurídica, não é a prefeitura... conversamos com o prefeito, ele disse, a prefeita vai responder sobre essa denúncia e tal. E o porta-voz está ali para intermediar. Pronto. Aí o prefeito que eu falei disse, não, pai, sabe o que, Rosa? Mas de vez em quando a gente tem que botar desses baleadeiras, que é para bater. Porque se o outro... Quer dizer, se você bota radialista, jornalista, para ficar no rádio, no baticum, aí faz naquilo que eu falo, não tem credibilidade. Você passa a ouvir e diz, meu Deus do céu, uma prefeitura sem uma força de comunicação. Pronto, uma figura aí me disse assim, a figura é fonte, né? Boa. Bom, ele disse, olha, a gente só respeita quando bate. Eu já ouvi isso também. Bate, pega o jabá, a gente dá o doce, a diabetes baixa, a glicose sobe, né? Aí o cara fica calmo. Ao contrário, com a glicose alta, você fica ruim, né? Nos órgãos de comunicação, a glicose boa é quando ela sobe. Olha, mas a gente está comentando isso para você, telespectador, você perceber, não seja infantil, inocente em política. Não seja. Não entre nessa. Eu vejo nos grupos aqui, Maurício tem acompanhado, o cara fica elogiando, né? Quero parabenizar a prefeita, jornalista, radialista que se prende, tem que estar elogiando nada, você tem que dar notícia. A prefeita tomou essa decisão, quem cabe julgar é o público. Aqui é diferente. Aqui vem um ou outro que quer dar uma de exclusiva, e quando ele dá... porque aquele cara às vezes está lá, mas tem um sobrinho dele, um amigo dele, ou até um produtor dele que está na prefeitura dentro do estado. Ele está com os seus tentáculos no poder. Ele não está assim, aleatório. E um exemplo bem prático agora. Bem, precisa muito longe não. Agora, na gestão agora, muitas figuras que foram... A doutora Emília tem nesse ponto, tornou claro, só que eu não queria ver. Ela pegou o quê? As chamadas baleadeiras e trouxe para cá. Pronto. Quem trouxe foi ela, não sei, mas a equipe dela trouxe. Então, todo mundo... Quem batia nela, inclusive tem um grupo lá, no grupo Zé do Povo, um amigo meu lá, que ele sempre diz o seguinte, então a doutora Emília se juntou aos aliados, ou seja... seguindo aquela tese da física, os opostos se atraem. Ou seja, o cara bateu em troca, tipo aquela filosofia de Claudio Humberto. Claudio Humberto, uma certa vez, entrevista na Bandeirantes, foi trabalhar lá, até discutiu com o Fábio Panuzzi e disse, o meu estilo é leite moça. Bateu, tomou. Foi assim. Aí o cara bate e tem. O Fábio Panuzzi, que é um cara direito, saiu da Rádio Bandeirantes. Foi. Jornalista ético que se respeita, é isso aí. Não tem. Eu me lembro de Bochá, mandava ver, a gente vê aí o Oineg, né? O Eduardo Oineg. Você não vê nenhum desses caras na imprensa. Não é porque era do Sul, não. É porque o jornalista é isso mesmo. Você não vê ninguém tá elogiando. Você tem que ter ele pega a base, ele faz a crítica. Valorização mínima possível. Mínima. Eu não nem muito porque ser puro, não. Aqui, nessa terra, como diria o outro, de Muro Baixo, mas você fica aqui, porque quando vai investigar você... Aí Maurício estava falando, né? Aí o filho de Maurício trabalha onde? A filha de Maurício é diretora da Imurb. Aí pronto. Você imagina a filha de Maurício... Aí Maurício tem uma filha minha dele. O filho dele lá, aquele dia dele lá, ele é o diretor do banheiro, do mercado, do Siqueira Campos. Pronto. É por isso que ele fala, e pronto, no grupo você vê muitos desses. Ou seja, o rabo preso. Eu gosto de ver o Cata CC quando ele faz, atenção, vocês que têm um docinho de coco lá na prefeitura. Os boquinhas. Fala aí, os boquinhas. Mas não vão falar, eu tenho certeza que os boquinhos não vão falar. É porque assim, então, e agora o que chamou a atenção, aí você pode ver assim, existia isso, sempre existiu, agora a gestão da doutora Emília, ela veio à tona toda essa relação promíscua de troca de favores. De boquinhas para lá e para cá. E assim, cada secretário faz o que quer. Eu soube que o próprio Ricardo Marques, quando ele convidou os assessores dele, aí alguém foi lá falar com a prefeita fulano,
sempre bateu na senhora fulana e tal. Mas é dele. Aí ela disse, mas é a cota do vice-prefeito. Quer dizer, pô, já não tem comando, não. Então já começou errado. E começou E errado, acreditado. claro. Tudo começa errado, termina errado. E você chega nos órgãos, aliás, quando você ouve Elber Batalha, ninguém gosta. Do lado de Emília, a turma toda não gosta. Mas o que Nessa semana ele mostrou. Elber é amigo dela, ele foi defensor público com ela. Agora, ele colocou muito claro, sistemão como? Acabou o sistemão como? Está aqui, fulano. Quem manda é o Divan Amorim, quem manda aqui, quem me indicou esse? Não, 60%. Foi loteado. Ele deixou claro. Agora, como é que você rebate isso? Se é isso mesmo que está acontecendo. Não, e atabalhoado. Falta uma sincronia muito grande do que se disse e do que está fazendo, né? Agora, para a gente encerrar, Maurício, um recadinho. Não, recadinho, nem conselho a gente não dá conselho. Não. Conselho fosse bom, ninguém dá. Videomaker, como você fala, videomaker, ela precisa acabar. Eu já ouvi críticas de pessoas do bem, pessoas aliadas até dela. Eu já vi pessoas experientes na política, que já ocupou cargos. Rapaz, eu acho que ela tinha que deixar um pouco. Ela está muito. Tudo agora tem que estar no Instagram, tem que estar não sei o quê. O Ricardo é a mesma coisa. O Ricardo foi gravar um vídeo ali em frente à Hyundai, ali que eu lhe falei, que tinha um buraco. Ele foi lá e denunciou. Não, esse buraco aqui, isso aqui o problema não é da prefeitura, é da DESO. Mas a prefeitura já veio aqui. Aí veio, está do mesmo jeito. O buraco, parece que tem alguma coisa lá de baixo, que ele disse que é da DESO. Aí ontem, quando eu passei, pô, caiu no branco. Mas, rapaz, não é possível. Mas eu ainda vou mais além. Ali, esse lá... E ele gravou dizendo, olha, a prefeitura veio aqui. Então, porque o Ricardo era bom de gravar na campanha, né? Era o rei dos terminais. Era o rei dos terminais. Agora estão aí. Mas o principal ponto é o seguinte, eu quero saber quem é o presidente da IMURB e onde ele está, né? Que vai te contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vamos chegar já para 150 dias. Eu até levei uma gozação, sabe qual é o mês que abre março? Maio. Maio, abril, maio. O março que abriu maio. Então, chegou em maio, março, não abriu maio, e até agora não fechou nada. Eu vi até não sei se foi no Instagram dele, o Ricardo Marques dizendo assim, não, realmente a cidade está cheia de buraco, mas nós estamos preparando, já uma programação. Que esteja preparando, tudo bem. Agora, deixar a cidade do jeito que está, os mesmos problemas, a mesma coisa de Edivaldo, as mesmas coisas, a Hermes Fontes, lembra que eles foram lá, anunciaram, não, nós vamos liberar aqui. Liberou geral. Pronto. Liberou a pista exclusiva de ônibus, de 9 até as 4 da tarde. Mas a buraqueira lá, sabe? Tem painéis quebrados já daqueles pontos. Não, eu vou até dar um desconto. Aqueles painéis são marginais que quebram aí, eu vou dar desconto. Eu quero saber, a IMURB, por exemplo, começou a chuva, não foi? Foi, agora quem vai consertar? Não, só aqui, só em agosto, agosto deles. Agosto deles. Porque agora o quê? Você é técnico de edificações, né? Você, né? Eu sou técnico de estradas. Então, melhor ainda. Então, você sabe... Então você está falando de maneira incongruente. Você sabe que asfalto... Com chuva não dá, não cai. Então, tenha paciência, que lá para agosto resolverá isso aí. Agosto deles. Foi consertar esse buraco lá da Avenida Geraldo... Barreto Sobral. E aquela do Shopping Jardim? Não, é o ministro geral. É o ministro, que foi casado com a filha de João Batista. Pronto, você sabe de tudo. Não, sou bem informado. Olha, o professor Maurício é historiador. Tem uma escola, inclusive, lá no Pau Ferro, o Luciano tem uma escola. Porque às vezes tem uns camaradas que nos assistem, mas quem é Maurício? Maurício é historiador. Já passou na João Bebiada, no cartório lá, em Economia, História e Comunicação. Eu sou tal. Esse professor aqui... Quando eu for preso, não vou ter cela, não, vou ter um apartamento. Maurício, vamos... Sou professor do Estado há 34 anos, viu? Concursado. A quem interessa possa. Concursado, né? Atualmente, quiser me visitar, estou na Escola José Alemberg Leite, aqui, o mexendo aí, lá, ali que agora está em frente à escola normal, ali. Estou ali, pronto. A escola normal, que é aquele prédio alugado. O governo já gosta de alugar coisa, né? Tanto prédio público aí. Mas aquilo ali está bem alugado, que é em nome de Deus, é da igreja. É em nome de Deus. Então estamos a perder esse Dominus, amém. Amém. Pessoal, muito obrigado por mais uma atenção. Maurício, até a próxima. Até a próxima. E vocês podem comentar. Dê um likezinho. Para ver se a gente consegue resistir ainda. É para resistir. As intempéries aí. Aqui resiste porque aqui é um canal democrático. Os proprietários daqui somos nós mesmos. O partido nenhum, ninguém mais. Aqui é inteiro.
E quando parte, quebra. E quando tem fragmenta, nada. Tem CC, não tem Não. O CC adjuntório. só. Só. Não tem aquele adjuntóriozinho, Não, o filho, a filha está lá não sei aonde. A gente fala aqui com propriedade. Porque o ruim é quando o cara fica assim, aqui o jornalismo é imparcial. Eu digo, sim, recebendo por fora. Não, isso aí é o chamado testemunho. E quando tem o irmãozinho lá é o diretor do banheiro do mercado do Siqueira Campos. Então, muito obrigado, até a próxima, né? Até a semana próxima que vem a gente volta, mas você continue assistindo. Nossos programas estão todos aqui, arquivados aqui no nosso canal no YouTube, Rosalvo Nogueira. Se inscreva, compartilhe e dê o sininho. Valeu, Maurício. Até a próxima, hein? Até.